porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Todos os 5. Não na paixão de consciência, como os gentios que não conhecem a Deus. Irmãos, como já oraram por mim, pode sentar-se, tá bom? Fique sentado aí agora alguns minutos, né? Vamos buscar ali o povo ali, estão tudo de verde aí, ó, né? Verde esperança, né? Lá da Grande Portugal, irmãos aí, né? Quase todo mundo, viu? Lá nós incorporamos aqui a sede na vida dos irmãos, viu? No dia que eles vêm aqui, só falta 90% da igreja está aí. Só isso. E tem uma irmã lá, queridos, ela tem só 84 anos. A irmã Toinha. Mas essa irmã vai todos os cultos. Principalmente no domingo pela manhã. Ela não perde a escola bíblica dominical. E todo culto ela vai, pede oração lá pelo seu, é neto, né? Até decorei o nome do rapaz, Carlos Ramon. Olha só, né? Ela não cansa de pedir, queridos, né? Mas a igreja ontem, né? Estivemos lá numa reunião, porque uma família nos deixou ali, né? Foi morar em outra cidade. E ali nós estávamos, eu e a pastora ali, colocando algumas coisas ali, né? Não era que tivesse em ordem, era só alinhando, porque quem saiu tinha algumas responsabilidades, a gente tinha que passar para os irmãos, né? Mas deu tudo certo e tudo mais, tá bom? Amados, eu estava ouvindo aqui o pastor Luiz Carlos, e é muito maravilhoso você ouvir a palavra de Deus, não é verdade? E eu me lembrei aqui de uma coisa aqui, há um tempo, eu não vou tirar, ele já pregou tudo. Só que eu me lembrei de uma irmã, eu dirigia uma congregação, e isso era no mês de dezembro. E no mês de dezembro, né, naquela época, você recebia o 10º só uma vez por ano, que era só em dezembro. Hoje parece que divide, né? Em 2 parcelas. Aí aquela irmã me procurou, disse, pastor, eu sou aposentada, olha só, né? E eu tenho que pagar também, ela disse pagar, do meu 10º, eu digo, primeiramente você não está pagando nada. O dízimo não se paga, o dízimo se devolve. Pare com isso. E outra coisa, aí eu citei o que o pastor, se a irmã tem sido fiel no pouco, eu creio que a irmã deve também ser fiel no muito. Falei para ela isso. Ou seja, quanto mais a gente for ser abençoado, mais nós não somos gratos ao Senhor, né? Isso grato com alegria, né? Muito embora a gente que é pastor, a gente sabe disso, muitas das pessoas que são aposentadas, que recebem o seu 10º, não devolvem o dízimo ao Senhor. Não é todos, mas uma boa parte. E isso, né, é o que acontece. Mas quando a gente é fiel no pouco, quando a gente recebe muito, meu irmão, aí a alegria aumenta, né, irmãos? Uma coisa boa, né? Eu vou trabalhar com um certo senhor e disse, hoje é o dia, que era sexta-feira, do faz-me rir. O que é que faz-me rir? Ele dizia, hoje é o dia do faz-me rir. Né? E a Shalom, nós vamos enterar aqui 22 anos, é isso? É 23 já? 22 agora, no dia 14 de agosto. Né? Só para aumentar a fé dos irmãos e dar-se um tapa assim bem grande na cara do diabo. Né? Nós temos aqui uma família, querido, e ela está desde o início. Quando essa família, o esposo e a esposa, são fiéis nessa parte. Quando começou a Shalom,
essa família dizimava R$ 700. Era bom, não? Hoje essa família, ela dizima mais de R$ 4.000 aqui na igreja sede. É bênção ou não é, gente? Né? Começou em R$ 700, ela e o esposo. Hoje os dois dizimam mais de R$ 4.000 aqui. E só dizem, e nas ofertas são fiéis também. Ou seja, isso eles fazem com muito prazer. Segundo, eu tenho conhecimento que eles não gastam um centavo se antes tirar o do Senhor. Isso é a diferença. É a diferença. Né? Claro, você não dá para você barganhar lá na frente, não. Só que Deus, Ele é fiel. Ele disse, né? No pouco foste fiéis, no muito te colocarei. Ou seja, quando o crente é crente de verdade, quanto mais ele é abençoado, mais ele é crente do Senhor. Mais ele é grato ao Senhor, gente. Né? E isso nós temos por experiência. Desde o 94, que eu e a pastora dirigimos igreja. E se tem uma coisa que nós conhecemos, é crente. Sabia disso? Nós conhecemos, nós temos vivido isso. Né? Mas eu louvo a Deus pela Shalom. Vocês são bênçãos do céu. Amém, queridos? Aleluia. Mas nós podemos melhorar muito mais ainda na nossa fidelidade. Né? Então, são coisas maravilhosas. Amados, isso era só para, na verdade, o pastor já tinha falado tudo, não tem. Pastor Luiz Carlos, ele fala isso e vive isso também. Aliás, ele vive e fala, né? Primeiro vive, né? E depois fala. Então, nós estamos começando, aliás, já começamos no domingo, uma série de mensagens que exatamente traz o assunto sobre santidade. Né? Domingo, né? Foi maravilhoso, né? Louvo a Deus aqui pelas essas mensagens. Não foi eu apenas estou pregando, mas quem orou, quem jejuou, quem, né, passou bom tempo ali, né, ali organizando, né, as mensagens, foi aqui o nosso amado irmão evangelista Felipe. Foi isso? E hoje a mensagem, o tema é o perigo da pornografia. É um assunto muito delicado, mas é um assunto importante para que a igreja, na verdade, venha ter ciência. E aqui diz, o perigo da pornografia, guardando o coração e a mente. A Bíblia diz que tinha um homem, e o próprio Deus testemunhou, que aquele homem era um homem segundo o coração de Deus. O coração daquele homem agradava o Senhor. Amém? Mas também o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Olha só. É o que nós entendemos exatamente com pessoas que um dia receberam por fé a salvação em Cristo Jesus e hoje tem o coração mudado e a mente hoje sadia. Só que nós vivemos um tempo muito difícil. A tecnologia não é que ela seja má. Ela é de grande importância para o desenvolvimento de uma nação. Só que
quando isso a gente vem saber usá-la. E aqui, a introdução diz: vivemos em uma geração onde o pecado já não só bate mais na porta, né? Ele entra pelas telas. Está falando de quê? Da televisão, mas principalmente do notebook e principalmente mais ainda do celular. É incrível, irmãos. Aonde você passa, se tem alguém sentado numa cadeira, duas pessoas, elas não estão mais conversando uma com a outra, não. É cada um olhando a tela, é ou não é? É incrível, meu irmão. Dificilmente você vai. Antigamente você passava numa calçada em frente a uma casa, estava lá as pessoas conversando, entretenimento, compartilhando. Mas hoje, se tiver 5 pessoas ali sentadas, junto ali, 5. Se tiver uma sem o celular ali, olhando, pode dar um glória a Deus bem alto. E eu não estou falando aqui de pessoas que não conhecem a Deus, não. Essa palavra hoje é para a igreja. É para exatamente os cristãos, os crentes. Né? Há um ano atrás, aqui mesmo, né? Eu estava fechando a igreja, mais um irmão. Aí quando chegou um irmão aí na porta, cansado assim, botando assim, quase um meio palmo de língua para fora. Eu digo: o que é isso, irmão? Pastor. Deixei o celular na igreja. Foi mesmo? Foi. Beleza. Agora a pergunta é essa. Se fosse a Bíblia, amanhã ou no dia que tiver culto eu vou buscar. E Deus estava fazendo serviço lá na Antônio Salles, eu estava dentro do carro. Aí, meu Deus, aí o irmão fechou lá o prédio lá. Eu estava ainda lá em frente ao prédio. Aí deixei o celular lá dentro. Pastor, preciso buscar? Não, deixa lá mesmo. Ela ficou lá. No outro dia, peguei. Daqui, cara. Quem é o dono dessa Bíblia? Está com 7 anos que você perdeu. Não é que o cara não queira entregar, é porque não encontrou o dono. Gente, estamos vivendo isso. Eu não sei. Mas o Espírito Santo pode revelar. Que pessoas que estão com os 8 dias que não vêm à igreja, pode ser isso. E que ele pegou hoje na Bíblia para vir para cá. Foi para casa. Aí hoje eu vou para o culto. 2, 3 dias. Mas o celular, ele não deixa. E vareia até alta hora. Eu não tenho notícia de alguém derrubou o celular porque estava dormindo. Mas eu tenho notícia aqui dentro da igreja que alguém derrubou a Bíblia porque estava cochilando. Mas vamos para frente. Vivemos nessa geração. Ele entra pelas telas.
de uma forma silenciosa. Menino de 3 anos, irmãos, já sabe mexer no celular assim, mais do que eu. A pornografia deixou de ser algo escondido e se tornou acessível em segundos, destruindo vidas, casamentos e comunhão com Deus. Jesus já alertava que o pecado não começa no ato, mas no olhar e no coração. Veja o que diz Mateus 5:28, por favor. Eu, porém, olha lá, meu povo, vos digo, quem disse isso? Jesus. Que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu quê? Coração, cometeu adultério com ela. Olha só, alguém achava que a lei era mais severa. Porque o que era que, na verdade, alguém era punido quando cometia adultério? Quando, na verdade, ele tinha cometido de uma forma já prática. Na prática. Só que Jesus diz aqui que não precisa praticar mais não. E tinha mais, era praticar, e se isso fosse alguém pegado. Hoje não. A Bíblia diz que não precisa mais você adulterar, se deitar com um homem ou com uma mulher para cometer adultério. Hoje só no cobiçar. Hein, irmão? Só no cobiçar. E aí? Estamos falando aqui, ele disse mulher, mas também isso serve para quem? Para o homem. Será que tem mulher que cobiça homem? Hã? Tem. Hã? Tem. Hã? E é porque está faltando, segundo o Carlinhos. E é porque está entrando em extinção. Meu Deus. É verdade isso. Ou seja, o negócio está desmantelado, amém, queridos? Está desse jeito. E a sociedade, ela está aceitando como tudo é normal. E ai daquele que, na verdade, criticar. Então, a pornografia não é apenas um hábito ruim, é uma porta espiritual que aprisiona a alma e distancia o homem de Deus. O homem de Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos pedir que todo celular vai ser deixado na igreja, vamos pegar só amanhã de manhã, tá bom? Glória a Deus. Alguém vai dizer, pastor, eu nem trouxe o meu, já escondi. Ponto 1. Vamos lá. A pornografia corrompe o coração e a mente. Coração e mente. Romanos 12, verso 2, veja o que diz. Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo fala aos Romanos que nós devemos experimentar. Experimente qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Ou seja, isso está falando no lado espiritual. Você entende isso? Nós entendemos isso? Nós estamos vivendo isso? Ou está prevalecendo a minha vontade e a vontade dos irmãos? Porque às vezes, muitas das vezes, as pessoas dizem, na minha vida mando eu. Nem Jesus manda na vida, muito menos pastor. Isso há muito tempos atrás. Tinha um grupo aí chamado Catedral. Quem se lembra disso? Era todo de preto eles. Era gosto todo preto, né? Apareceu a juventude ali, foi uma febre na época. Eu dirigi isso, irmãos, há quase 30 anos atrás. Aí chegou um grupo de irmãos lá em casa. Pastor, era Santa Ceia. Olha, há quase 30 anos atrás, pastor, nós aqui já vimos tudo de preto, viu? Estava tudo de pretinho. Pastor, hoje é Santa Ceia que a gente sabe, mas nós estamos querendo ir para um show do Catedral. Não é muito comum ele vir aqui no Ceará e tal, e começou a enfeitar, né? Eu só ouvindo, digo, meu irmão, eu já sei o que vocês querem. Faça disso. Tem a vontade de Deus e tem a vontade de vocês. Deus não obriga você a fazer a dele. Vocês decidam. Aí me pergunta, eles vieram com o da Santa Ceia? Não. Aí tinha um que não tinha ido lá em casa. Aí no dia seguinte eu perguntei, pai, você também foi? Fui, daí? Ele disse desse jeito, pastor da igreja. Fui, e daí? E daí que hoje ele está do Egito para uma banda. O que ele quer falar com esse homem? Nada. Nada, meu povo. A mensagem está aqui hoje, para mim, para toda a igreja. Não vá pensar que todos irão abraçar, que todos irão se esforçar, mas Deus está falando para nós nessa noite. Deus não obriga. Deus é aquele que só entra na porta do seu coração se estiver aberto. Ele bate primeiro, Espírito Santo. Se você abrir, ele entra. Só que o inimigo não é assim. O inimigo ele não quer uma porta aberta, ele quer apenas uma brecha. Você está entendendo? Ele só quer uma brecha. E essa brecha, muitas vezes, exatamente vem na mente. Está alojada na mente. Está dentro do coração. O que nós podemos analisar hoje é crente com desculpas. Só que essas desculpas, será que Deus está o aceitando? E eu me lembro, sabe de quê, queridos? Da oração de Neemias. Neemias, um homem de Deus, e ele foi orar ao Senhor, quando ele soube daquela notícia de como estava Jerusalém, estava Judá. E
quando Neemias foi orar ao Senhor, a primeira coisa que Neemias foi, apresentou o pecado. Quem está arrependido, a primeira coisa que apresenta a Deus é a sua culpa. Amém, queridos? Senhor, Tu sabe meu coração, Tu sabe que eu sou fraquinho, mas quero continuar fraquinho. É assim que muitos oram. Neemias apresentou o pecado dele e de toda a nação. Senhor, nós pecamos contra Ti, toda a nação. Todo o povo. Depois que Neemias apresenta, ele ora com a alma. Aí Neemias, como era sábio, também foi falar de quê? Das promessas que Deus tinha prometido aos seus pais lá atrás. Se houver arrependimento, as bênçãos irão te alcançar. Amém, igreja? Orou, arrependido, mas Senhor, Tu prometeste aos nossos pais as bênçãos sobre o Teu povo. Olha só. E Deus, meu irmão, abriu o seu coração e começou a abrir a porta. Mas Neemias não foi se desculpar. Reconheceu. Estava errado mesmo. A Bíblia diz: quem se arrepende deixa, alcança misericórdia do Senhor. Me disseram que há pouco tempo Jesus está voltando, foi isso? Alguém aqui falou aqui. Jesus está voltando. Você crê nisso? Mas quando? Pode ser agora, pode ser daqui a algum dia, daqui a uns anos, não sei. Eu só sei de uma coisa, que Ele nos disse, que nós devemos estar preparados. Amém, queridos? Preparados. Enquanto esse dia não chegar, fique nos pés do Senhor. Não tem irmão, não tem tristeza maior. Se você passou alguma tribulação, alguma dificuldade na tua casa, na tua vida, momento de tristeza, que tu ficou até angustiado, ficou depressivo. A maior tristeza que o mundo vai enfrentar, principalmente a igreja que não foi, é quando souber que o povo foi e eles ficaram. Aí vão que, olha, bem que o pastor falou, bem que as mensagens eram estas, bem que nós fomos avisados. Quem está entendendo? Mas agora só resta agora juízo final. Ou então, na grande tribulação, morrer não negando a Jesus. Né? E vai ser difícil. Se hoje alguém se alguém hoje não tem, na verdade, condição de, na verdade, dizer não ao pecado, como é que ele vai dizer não a uma guilhotina? Hein? Ele vai dizer, não, o que você disser eu estou aceitando. Então, vamos lá. Vamos ver o que diz Provérbio 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas de quê? Da vida. Ou seja, aquilo que alimentamos molda nossos desejos. Veja o que diz também Filipenses 4:8.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha só, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de bom o quê? Se há alguma virtude, ou seja, qualidade, e se há algum louvor, nisto pensai. Ou seja, nós entendemos que, na verdade, né, aí a gente vê que a pornografia distorce a visão da natureza, do amor e do propósito e do corpo. Veja Colossenses também 3 e o verso de número 2. As mensagens de Paulo são tremendas, querido. Pensar em quê? Nas coisas que são da onde? Igreja? De cima. Um primeiro. Pronto, vamos ver o 1 e o 2, para ficar melhor ainda, né? Portanto, se olha, aí é condição, é condicional. Portanto, se já, olha só, irmão, se já ressuscitaste com quem? Com Cristo, buscai as coisas que são da onde? Onde Cristo está assentado à destra de quem? De Deus. Aí o 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ele está falando de que aí, irmão? De prioridade. Nós ainda somos humanos, claro. Passa na nossa mente muitos pensamentos, ou não? Hã? Sim. Só que ele diz que a nossa prioridade desses pensamentos é pensar nas coisas que estão no céu, estão em cima, e não nas coisas da terra. Por quê? Porque lá é a nossa futura morada. Você entende isso? Você aqui pode até nunca ter uma casa do teu desejo, do teu sonho própria, aqui. Pode acontecer isso. Mas uma coisa nós sabemos que vai, você pode ter certeza, de que você vai morar numa casa aonde ricos e pobres irão morar, todos aqueles que aceitaram a Jesus e permaneceram na fé. Amém? Não haverá distinção, não haverá separação. Mas para que isso aconteça, o que nós devemos fazer? Pensar nas coisas que estão de cima. É a palavra de Deus. Este é o assunto para nós nesse dia de hoje, né? Aleluia. A orientação é bíblica, não é negociar, é fugir, é evitar tudo que alimenta esse tipo de pecado. 1 Coríntios, veja lá 6 e o verso 18. Quem pode ler? A prostituição pode ser, como já lemos, no pensamento, através do olhar, como pode também ser através do ato. Quando isso é concebido, né, entre duas pessoas que não são, né, casadas exatamente como manda a lei. Você está entendendo isso? É isso que diz a Bíblia. Ou seja, é todo ato sexual fora do casamento. Hã? Antes fornica, né? Pronto, gente. E lá em Apocalipse diz que nenhum herdará o reino de Deus. Fornicador, bêbado, feiticeiro, e aí vai a lista. Então,
o que é que nós vamos decidir? Pensar nas coisas de cima ou continuar nas coisas de baixo? Ah, pastor, mas a palavra é dura. Dura não é não, meu irmão. Dura, sabe o que é? É você enfrentar a grande tribulação. Aí haja dureza. Diga misericórdia. Misericórdia é a nossa vida. Misericórdia. É por isso que os nossos olhos têm que ser ungidos, amém, queridos? Nossa mente também. Né? Porfiai por entrar pela porta, porque larga e espaçosa é a porta que leva à perdição. Jesus falou. E diz que muitos irão entrar por ela, pela larga. Mas poucos entrarão pela porta estreita. Eita, Jesus. Muitos. 11h34 de Lucas aqui. Veja aí, só para a gente dar continuidade. É a Bíblia, viu, querido? Aqui ninguém fala nada do nosso pensamento, é a palavra do Senhor. A candeia do corpo é o quê? O olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso, ou seja, viverá em trevas. Ou seja, segundo os historiadores, especialistas, diz que mais de 80% que o homem comete pecado, ele comete pela visão. Né? Pela visão. Há uns anos atrás, eu sempre encontro algumas coisas assim, que eu fico assim meio... Encontrei com um cego. O cego estava... Ele estava com um galo na cabeça. O que aconteceu? Ele vinha e bateu no poste. Aí ele me conhece. Aí eu bati no nome dele, ele estava revoltado, né? Por que Deus não tinha curado ele? O que está acontecendo? Quem é? Pastor Isaías. Ah, pastor Isaías, rapaz, eu não aguento mais. Por que você não aguenta mais, meu querido? Ele mora aqui. Mas ele é cego, mas toma um litro de cachaça ligeiro. Aí ele vinha nesse dia, daquele jeito. Além de cego, já pensou? Ainda bebe, meu irmão. Dá para entender? Aí eu disse, meu irmão, deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Se tem uma coisa que tu nunca vai pecar contra Deus, é o pecado da visão. Deus não vai te cobrar disso aí. E se Deus não te curou até agora, é porque Deus tem plano na tua vida. É mesmo, pastor? É. E tem mais, homem. Aqui na terra não tem nada. Ele disse que é crente, né? Olha, aqui na terra não tem nada que atrai a igreja do Senhor. Nada que venha atrair a igreja do Senhor. Eu já ouvi falar que quando Paulo foi ao terceiro céu e viu aquelas coisas, inefáveis, e disse que os olhos nunca viram, aquilo que nunca passou pela mente, eu falando para ele, e a lágrima descendo. E ele disse, é aquilo que Deus tem preparado para os seus escolhidos, rapaz. Você está entendendo, amados? Mas você não é daqueles também, e quando vê alguma coisa mal, você bota a mão nos olhos, mas com os dedos abertos, pelo amor de Deus. Não é verdade? Jesus, misericórdia. Então, olha só, queridos e amados irmãos, a pornografia escraviza e vicia. Se torna um vício. Veja o que diz João 8:34. João, Evangelho. Respondeu-lhe Jesus,
em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo de quem? É servo do pecado, ou seja, o pecado escraviza, ou seja, a pessoa se torna escravo. 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, né? Você pode fazer tudo? Tudo, se quiser, né? Mas nem todas as coisas convêm, não é isso? Convém, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, está aí. Não é na verdade, né? Está aí na porta, está aí na nossa vista, mas nós podemos nos livrar delas, hein, queridos? A gente pode, na verdade, né? Você pode fazer tudo se quiser ou não? Pode. Mas nós devemos analisar quais são as coisas que vêm glorificar o Senhor. Aquilo que vai fazer bem a nossa alma e o nosso espírito. O que parece prazer momentâneo gera dependência espiritual, emocional e até física. A pessoa se torna escravo, o pecado escraviza. Romanos 6:16, veja o que diz aí. Paulo, e depois veja o que diz Pedro, em 2 Pedro 2:19. Romanos 6:16. Não sabeis vós, irmãos, que a quem vos apresentardes por servo, para lhe obedecer sois servos, daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Olha só, veja agora o que diz agora, exatamente, 2 Pedro 2:19, apóstolo Pedro falando, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Ou seja, é uma cadeia, né? A pessoa, ela fica numa situação que ela se torna serva exatamente do pecado. Tem pessoas que elas estão escravizadas em mentir. Ah, meu irmão, a mentira dela, se você não tiver cuidado, é como verdade. Tem o maior prazer de mentir. Por quê? Porque ela já se tornou servo do pecado chamado mentira. Mas diz a Bíblia, falai a verdade, cada um com seu irmão, né? Pastor Cássio, você disse uma coisa ali que eu nem gostei. Só que eu quero ir para o céu e também você não quer ir? Então me perdoa em nome de Jesus. A gente se abraça e pronto, né? Mas eu tenho que ir lá e falar. Você já pediu perdão fora de tal? Não, já perdoei. Mas como? E é assim? No pensamento, não. A Bíblia diz, nem a oferta receberá no altar. Olha só, tem que ir lá. Pastor, naquele dia eu errei demais em dar ouvido a alguém que falou mal de você. Mas você não é nada disso. Eu fui quem pequei em dar ouvido. Me perdoe em nome de Jesus. Às vezes a pessoa nem sabia, né? Não estar nem sabendo, mas pronto. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Pronto, gente. Nós queremos morar no céu, amém? Queremos ir para o céu, amém, queridos? Este é o prazer também de Deus. O maior prazer do Senhor é levar toda a igreja para a sua glória. Louvado seja Deus. Ou seja,
E aí nós podemos ver, né? A pornografia destrói relacionamentos e a comunhão com Deus, gente. Veja o que diz aí 1 Coríntios 6:18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete, já tínhamos lido, mas vamos ler de novo. Que alguém pode não ter, né? Está aqui, vamos ler, né? Todo aquele que comete, né, fora do corpo, né, mas que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Por que ele diz isso? Porque o nosso corpo é o que, gente? Templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? Aqui, né, tem até um hino que diz assim, né? Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava, né? Não é isso, né? Aquele hino que diz, mas o Senhor só estava se tivesse alguém já aqui. Se eu chegar aqui primeiro, Ele chegou juntamente comigo. Você está entendendo isso? Ou não? (19, né? E 20. Ou não sabei, olha só, pastor Paulo, que o nosso corpo é templo do, ou seja, morada, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, ou seja, crente salvo não manda no seu corpo. Glória a Deus. Aqui está falando sobre pornografia, mas Deus me deu aqui uma visão aqui, para me colocar aqui dentro agora. Os dois casados, né? Aí a mulher vem para a igreja, se reúne com outras. Olha só, veja bem. O marido está em casa. Aqui elas, sem falar com os maridos, vamos fazer aqui um jejum de Daniel. Jejum de Daniel. Aí chega lá e diz para o homem, está certo isso? Ai, mas nós temos que orar. Mas está cheio na igreja dessas coisas. Não é só a pornografia, não, é também exatamente isso, a falta de concordância, gente. A mulher não manda no corpo dela. Primeiro manda Jesus e depois o esposo. Como também o esposo não manda no corpo dele, sim, Jesus e depois a mulher. É ou não é? Amós, olha só os irmãos aqui, rapaz. Amós 3:3, olha só. Amós. Meu Deus, entrei agora aqui no negócio aqui, né? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Muitos casamentos já dissolveram ou separação exatamente por causa desse negócio aí. Que não é da vontade de Deus. E aí? E a Bíblia diz que se os dois concordarem que não seja por muito tempo. Para quê? Para o diabo não se meter no meio. Olha só. Você está entendendo isso aí? Nós estamos falando aqui de santificação. Casamento é de Deus, casamento, irmão, é concordância de Deus, mas o casamento ele tem que ser, na verdade, colocado na prática como Deus tem nos ensinado. Falta a gente ler e colocar em prática as coisas de Deus. Vamos lá. Veja o que diz Isaías 59, verso 2. Mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encorre e o seu rosto encobre o seu rosto de vós, para que vos não o ouça assim. Deus falando, mas as vossas iniquidades, o seu pecado, faz divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, a pessoa ora, pensa que Deus está ouvindo, mas Deus não está ouvindo.
A pessoa ora achando que na verdade Deus aceitou, mas Deus não está aceitando. Por quê? Por causa do pecado, dizer, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado oculto sempre produz consequências visíveis. O resultado se materializa e é terrível. Hebreus, vamos ver o que diz Hebreus 13 e 4. E depois Salmo 24, 3 e 4. Verdade seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula, olha só. Falando aqui exatamente de intimidade. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os... Quem é que vai julgar? Deus. Deus. Porque lá atrás foi que Deus disse que o pecado de prostituição é um pecado interno, né? Salmo 24, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Uma pergunta. Olha a resposta. Aquele que é limpo de quê, irmãos? De irmãos, e puro de quê? E que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Você viu? Pode dizer que viu. Mas se não viu, não diga que viu de maneira nenhuma. É o que diz a palavra do Senhor. Ou seja, a pornografia promete prazer, mas entrega prisão. Promete liberdade, mas gera escravidão. Deus nos chama para uma vida de pureza, santidade e liberdade verdadeira. Cristo nos chama para a liberdade. Sejamos livres. Para terminar, veja aí João 8, 32 e 36. Aí todo mundo já sabe esses dois, né? Olha só. Conhecereis o quê? Quem é a verdade? Cristo, né? E a verdade vos. E o 36, fica de pé, igreja. Verdadeiramente. Quando é que você é crente de verdade? Quando você receber, aleluia, exatamente a libertação através de quem? De Jesus. Tem crente aqui salvo, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino, amém?